Olá, tudo bem com vocês? Hoje, dia 231 da nossa leitura da palavra em ordem cronológica, nós vamos ler os capítulos 24 e 25 do segundo livro dos Reis e o capítulo 36 do segundo livro das Crônicas. Vamos à leitura? Segundo livro dos Reis, capítulo 24. Foi durante o reinado de Jeoaquim que Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Judá. Durante 3 anos, Jeoaquim foi servo de Nabucodonosor, mas depois se revoltou contra ele. O Senhor enviou contra Jeoaquim bandos de caldeus, sírios, moabitas e amonitas. Ele os enviou contra Judá para destruir o povo, conforme a palavra que o Senhor tinha falado por meio dos seus servos, os profetas. Na verdade, isto aconteceu com Judá por ordem do Senhor, que removeu o povo da sua presença por causa de todos os pecados cometidos por Manassés e também por causa do sangue inocente que ele derramou, com o qual encheu a cidade de Jerusalém. Por isso o Senhor não quis perdoar. Quanto aos demais atos de Jeoaquim e a tudo o que fez, não está tudo escrito no livro da história dos reis de Judá? Jeoaquim morreu e Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O rei do Egito nunca mais saiu da sua terra, porque o rei da Babilônia tomou tudo que era dele, desde o ribeiro do Egito até o rio Eufrates. O reinado de Joaquim de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém. A mãe dele se chamava Neusca e era filha de Eunatã de Jerusalém. Joaquim fez o que era mau aos olhos do Senhor, como seu pai havia feito antes dele. Nabucodonosor leva cativa a nobreza de Jerusalém. Naquele tempo, os servos de Nabucodonosor, rei da Babilônia, subiram a Jerusalém e a cidade foi cercada. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio à cidade quando seus servos a sitiavam. Então Joaquim, rei de Judá, acompanhado de sua mãe, seus servos, seus príncipes e seus oficiais, se entregou ao rei da Babilônia. E o rei da Babilônia, no 8º ano do seu reinado, o levou cativo. Levou dali todos os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do palácio real, e conforme o Senhor tinha dito, cortou em pedaços todos os utensílios de ouro que Salomão, rei de Israel, tinha feito para o templo do Senhor. Nabucodonosor levou cativa toda Jerusalém, bem como todos os príncipes, todos os homens valentes, todos os artífices e ferreiros, ao todo 10.000. Ninguém ficou, a não ser o povo pobre da terra. Levou cativos de Jerusalém para a Babilônia o rei Joaquim, a mãe do rei, as mulheres deste, seus oficiais e os homens principais da terra. O rei da Babilônia levou cativos para a Babilônia todos os homens valentes, em número de 7.000, e ainda 1.000 artífices e ferreiros, todos eles treinados para a guerra. O rei da Babilônia constituiu rei em lugar de Joaquim, o tio paterno deste, Matanias, e mudou o nome dele para Zedequias. O reinado de Zedequias de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. A mãe dele se chamava Amutal e era filha de Jeremias de Líbina. Zedequias fez o que era mau aos olhos do Senhor, segundo tudo que Joaquim havia feito. A queda de Jerusalém. Foi por causa da ira do Senhor contra Jerusalém e contra Judá que isto aconteceu, a ponto de os rejeitar de sua presença. Zedequias rebelou-se contra o rei da Babilônia. Segundo o livro dos Reis, capítulo 25. Aconteceu que no 9º ano do reinado de Zedequias, aos 10 dias do 10º mês, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra Jerusalém, ele e todo o seu exército. Sitiaram a cidade e construíram rampas de ataque ao redor dela. A cidade ficou sitiada até o 11º ano do reinado de Zedequias. Aos 9 dias do 4º mês, quando a cidade se via apertada pela fome e não havia pão para o povo da terra, a cidade foi arrombada. Embora os caldeus estivessem em volta da cidade, todos os homens de guerra fugiram de noite pelo caminho do portão, que fica entre as 2 muralhas perto do jardim do rei. Fugiram na direção do Vale do Jordão, mas o exército dos caldeus perseguiu o rei Zedequias e o alcançou nas campinas de Jericó, e todo o exército deste se dispersou e o abandonou. Então Zedequias foi preso e levado ao rei da Babilônia em Ribla.
o qual lhe pronunciou a sentença. Mataram os filhos de Zedequias na frente dele, e então lhe furaram os olhos, amarraram-no com correntes de bronze e o levaram para a Babilônia. O cativeiro de Judá. No 7º dia do 5º mês, do 19º ano do reinado de Nabucodonosor, rei da Babilônia, Nebuzaradã, chefe da guarda e servidor do rei da Babilônia, veio a Jerusalém. Ele queimou a casa do Senhor e o palácio real, bem como todas as casas de Jerusalém. Também entregou às chamas todas as construções importantes. Todo o exército dos caldeus que estava com o chefe da guarda derrubou as muralhas ao redor de Jerusalém. Nebuzaradã, chefe da guarda, levou cativos o resto do povo que havia ficado na cidade, os desertores que se entregaram ao rei da Babilônia e o restante da população. Porém, o chefe da guarda deixou alguns dos mais pobres da terra para serem vinhateiros e lavradores. Os caldeus cortaram em pedaços as colunas de bronze que estavam na casa do Senhor, bem como os suportes e o mar de bronze que estavam na casa do Senhor, e levaram o bronze para a Babilônia. Levaram também as panelas, as pás, os apagadores, os recipientes de incenso e todos os utensílios de bronze com que se ministrava. O chefe da guarda levou também os braseiros, as bacias e tudo que fosse de ouro ou de prata. Quanto às 2 colunas, ao mar de bronze e aos suportes que Salomão havia feito para a casa do Senhor, o peso do bronze de todos esses utensílios era incalculável. A altura de uma coluna era de 8 metros, e sobre ela havia um capitel de bronze de 1,30 m de altura. A obra de rede e as romãs sobre o capitel ao redor, tudo era de bronze. Semelhante a esta era outra coluna com a rede. O chefe da guarda também levou cativos Seraías, sumo sacerdote, Sofonias, segundo sacerdote, e os 3 guardas da porta. Da cidade, ele levou um oficial que era comandante das tropas de guerra e 5 dos conselheiros do rei que ainda estavam na cidade, bem como o escrivão-chefe do exército que alistava o povo da terra e 60 homens do povo do lugar que estavam na cidade. Nebuzaradã, chefe da guarda, levou-os ao rei da Babilônia em Ribla. O rei da Babilônia os matou ali mesmo, em Ribla, na terra de Amate. Assim, Judá foi levado cativo para fora da sua terra. E sobre o povo que havia ficado na terra de Judá, que Nabucodonosor, rei da Babilônia, havia deixado ali, ele nomeou como governador Gedalias, filho de Aicão, filho de Safã. Ismael mata Gedalias. Quando os capitães dos exércitos, ele e os seus soldados, ouviram que o rei da Babilônia havia nomeado Gedalias como governador, foram falar com ele em Mispa. Esses capitães eram Ismael, filho de Netanias, Joanã, filho de Careá, Seraías, filho de Tanumete, o Netofatita, e Jazanias, filho do Maacatita. Com eles estavam os seus soldados. Gedalias jurou a estes capitães e aos seus soldados, dizendo: vocês não precisam ter medo dos oficiais dos caldeus. Fiquem na terra, sirvam o rei da Babilônia e tudo irá bem com vocês. Porém, no 7º mês, Ismael, filho de Netanias, filho de Elisama, que era da família real, foi até Mispa com 10 homens. Eles atacaram Gedalias e o mataram. Também mataram os judeus e os caldeus que estavam com ele em Mispa. Então, todo o povo, desde o menor até o maior, junto com os capitães das tropas, se levantaram e foram para o Egito, porque tinham medo dos caldeus. Joaquim é libertado da prisão. No 37º ano do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no dia 27 do 12º mês, Evil-Merodach, rei da Babilônia, no ano em que começou a reinar, libertou do cárcere Joaquim, rei de Judá. Falou com ele de modo bondoso. Ele deu um lugar de mais honra do que a dos reis que estavam com ele na Babilônia. Permitiu que ele deixasse de usar as roupas de prisioneiro, e Joaquim passou a comer na presença dele todos os dias da sua vida. E da parte do rei lhe foi dada subsistência vitalícia, uma pensão diária durante todos os dias da sua vida. Segundo livro das Crônicas, capítulo 36. O reinado de Joacás de Judá. O povo da terra tomou Joacás, filho de Josias, e o fez rei em lugar de seu pai em Jerusalém. Joacás tinha 23 anos de idade quando começou a reinar e reinou 3 meses em Jerusalém.
Porém o rei do Egito o depôs em Jerusalém e impôs à terra um tributo de 3.400 quilos de prata e 34 quilos de ouro. O rei do Egito colocou Eliaquim, irmão de Joacás, como rei sobre Judá e Jerusalém e mudou o nome dele para Jeoaquim. Mas Neco levou Joacás, irmão de Eliaquim, para o Egito. O reinado de Jeoaquim de Judá. Jeoaquim tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus. Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio contra ele, amarrou-o com correntes de bronze para levá-lo para a Babilônia. Nabucodonosor levou também alguns dos utensílios da casa do Senhor para a Babilônia, onde os colocou no seu templo. Quanto aos demais atos de Jeoaquim, as abominações que cometeu e ao mais que se achou nele, está tudo escrito no livro da história dos reis de Israel e de Judá. E Joaquim, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Joaquim de Judá. Joaquim tinha 18 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 3 meses e 10 dias em Jerusalém. Joaquim fez o que era mal aos olhos do Senhor. Na primavera do ano, o rei Nabucodonosor mandou levá-lo para a Babilônia, com os mais preciosos utensílios da casa do Senhor, e constituiu Zedequias, irmão de Joaquim, rei sobre Judá e Jerusalém. O reinado de Zedequias de Judá. Zedequias tinha 21 anos de idade quando começou a reinar, e reinou 11 anos em Jerusalém. Zedequias fez o que era mal aos olhos do Senhor seu Deus, e não se humilhou diante do profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Também se rebelou contra o rei Nabucodonosor, que o tinha obrigado a jurar fidelidade em nome de Deus. Foi teimoso e tanto endureceu seu coração que não voltou ao Senhor Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as suas transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram o templo que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, sempre de novo falou-lhes por meio dos seus mensageiros, porque teve compaixão do seu povo e da sua própria morada. Mas eles zombaram dos mensageiros de Deus, desprezaram as palavras dele e debocharam dos seus profetas, até que a ira do Senhor veio sobre o seu povo e não houve mais remédio. O cativeiro de Judá. Por isso, o Senhor trouxe contra eles o rei dos caldeus, que matou seus jovens à espada na casa do santuário deles. Não teve piedade nem dos jovens, nem das moças, nem dos adultos, nem dos velhos. Entregou todos nas mãos do rei dos caldeus. Todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Os caldeus queimaram a casa de Deus e derrubaram a muralha de Jerusalém. Queimaram todos os seus palácios, destruindo também todos os seus objetos de valor. Os que escaparam da espada, a esses ele levou para a Babilônia, onde se tornaram escravos dele e de seus filhos até o tempo do reino da Pérsia. Isso aconteceu para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra desfrutasse dos seus sábados. Durante todos os dias da sua desolação, a terra repousou até que os 70 anos se cumpriram. O decreto de Ciro. No primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte: Assim diz Ciro, rei da Pérsia: O Senhor, Deus dos céus, me deu todos os reinos da terra e me encarregou de lhe edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Aquele dentre vocês que for do seu povo, que suba a Jerusalém e o Senhor seu Deus esteja com ele. Gente, encerramos por hoje, mas amanhã tem mais. Fiquem com Deus, Deus abençoe vocês. Até amanhã.